Olá, vamos falar um pouco hoje sobre perfiloplastia? O perfil. Por que o perfil está alinhado é tão importante no resultado final de qualquer procedimento em face ou até mesmo em cirurgia de face? E dentro disso, vamos falar um pouquinho sobre prótese de mento? Vamos lá? Então, por que o perfil é tão importante, né? Por que a perfiloplastia, ou seja, o alinhamento exato aí, ou pelo menos bem harmonioso do perfil, é tão importante para o paciente? Na verdade, para a gente entender um pouquinho, né? A perfiloplastia, ela é o que vai gerar um resultado final harmônico e vai embelezar a face. Uma face que está com o perfil bem alinhadinho é uma face bonita. E dentro disso, o que são os 3 pontos aí do perfil? Nariz, lábios e mento, tá? A gente sabe, né, que o perfil da mulher, o nariz está um pouquinho avançado em relação ao lábio. Já o nariz do homem, ele pode estar mais alinhado em relação ao lábio. Mas o fato é que a gente tem um alinhamento, assim, bem harmônico do nariz, principalmente com o mento, faz com que qualquer procedimento ou mesmo qualquer resultado, né, de intervenção sobre o rosto fique muito bonito, tá? E aí, nesse sentido, eu vou falar primeiro da associação que a gente faz muito frequentemente, né, de uma rinoplastia com a prótese de mento, né, ou com procedimentos em mento, né, seja ela prótese de mento ou um preenchedor em mento. Muitas das vezes o paciente chega aqui no consultório, né, na clínica, queixando-se de um nariz muito grande, né? E aí, como a gente sempre faz, né, simulação, a gente simula, a gente muda aquele nariz dentro do que é possível, dentro do que a gente consegue oferecer na cirurgia, e muitas das vezes o paciente olha e fala assim, nossa, mas eu ainda tô achando o meu nariz grande. E aí, quando a gente mexe no mento do paciente, a gente avança um pouquinho esse mento na simulação, o paciente fala, nossa, gostei do que você fez no meu nariz. E a gente fala, olha, eu não mexi no seu nariz mais, eu mexi no seu mento, tá? Então, aquela impressão de alinhamento nariz-mento é muito importante até para o paciente se ver e se achar com o nariz adequado, né? Então, muitas das vezes, quando o paciente tem um nariz maior, um nariz adunco, e esse nariz, e ele tem toda uma estrutura de face que acompanha aquela alteração do nariz, ou seja, provavelmente ele tem um desvio de septo, ele é um respirador bucal, ele tem realmente o mento um pouco mais para trás. E aí, a gente oferece ao paciente, a gente sugere que o paciente faça algum procedimento no mento, tá? Existem alguns procedimentos, tá? Existe a osteotomia basilar, que é quando a gente mexe na parte óssea desse paciente, tá? Existem os preenchedores. A osteotomia basilar é um procedimento definitivo. Os preenchedores são procedimentos rápidos, que o paciente não precisa fazer nenhum preparo, ele vem aqui, faz o preenchedor, a gente consegue projetar esse mento do paciente de maneira rápida e fácil, mas é um procedimento que dura de 9 a 12 meses, tá? A prótese de mento é um procedimento que a gente consegue fazer tanto associado à rinoplastia quanto de maneira individual. A gente pode fazer só esse procedimento, prótese de mento. É um procedimento relativamente rápido, tá? Um procedimento que dura de 40 minutos a 1 hora no máximo. E é um procedimento que a gente consegue avançar, né? A gente consegue projetar o mento e dar ao paciente um perfil mais harmônico. Então, a gente associa muito, eu estou falando aqui sobre a cirurgia de nariz, porque a gente associa muito esse procedimento à cirurgia de nariz. Quando o paciente se queixa, eu tenho um nariz grande, né? Ele tem um nariz adunco, ele tem um nariz grande e ele tem todos esses comemorativos associados a esse nariz grande, que na verdade é um nariz com um septo grande, um septo desviado, esse paciente é um respirador bucal e ele tem um mento para trás, tá? Mas a gente pode fazer essa cirurgia de maneira isolada, tá? A prótese de mento é um procedimento que pode ser feito sozinho, tá? Muitas das vezes o paciente faz isso até, ele vem para fazer o nariz, ele tem um receio, eu não sei se eu mexo no meu mento, a gente faz um preenchedor no intraoperatório mesmo, o paciente gosta desse resultado, desse perfil harmônico, e aí num segundo momento ele fala, Ana, eu tô preparado para fazer a minha prótese de mento, tá? E aí ele faz a cirurgia, o procedimento, né, a prótese de mento, ele é um procedimento que pode ser feito com local, com sedação, se ele for feito de maneira isolada, ele é um procedimento ambulatorial, dá para ser feito com local com sedação, tá?
A gente existem 2 acessos que podem ser feitos para prótese de mento. Um acesso intraoral, né? A gente faz uma cicatriz por dentro da boca e coloca esse implante, ou um acesso aqui embaixo, bem pequenininho, uma cicatriz muito pequenininha. A gente abre aqui e coloca essa prótese, tá? A gente calcula o tamanho da prótese de acordo com o perfil do paciente, né? Em pacientes homens, né, do sexo masculino, a gente coloca um implante maior, normalmente, para você ter um mento maior como um todo. Em paciente feminino, a gente bota uma prótese menor, é uma prótese que ela é projetada, mas ela tem a extensão dela é menorzinha, para a gente ter um ganho só para frente, não tanto ganho para os lados, né? Porque o mento do homem ele é mais quadrado, o da mulher é mais pontudo, então a gente coloca uma prótesezinha menor e bem projetada, tá? Mas o fato é que é uma cirurgia ambulatorial que a gente consegue fazer local de sedação e o paciente vai embora para casa no mesmo dia, tá? É um procedimento que requer do paciente não tanto cuidado de pós-operatório, né? Ele vai fazer um curativinho ali. Esse paciente no dia seguinte ele pode voltar às atividades rotineiras dele de trabalho. A gente só pede para na primeira semana evitar pegar peso e tudo isso, tá? Mas esse procedimento pode ser feito em associação com uma rinoplastia, então a cirurgia vai ser de acordo, né? A anestesia, pós-operatório de acordo com a cirurgia que ele fizer associada. Então com a rinoplastia vai seguir lá os critérios da rinoplastia. Outra associação que é muito frequente a gente fazer na prótese de mento é a cirurgia de face, tá? Muitas das vezes, né? Por isso que a projeção, né, do mento é tão importante. Às vezes o paciente, né, que já chegou o momento de fazer a cirurgia de face, já tem a flacidez, ele se queixa muito dessa região cervical. Eu tenho uma região cervical com muito excesso de pele, com muita gordura, com muita flacidez. E quando a gente avalia, essa paciente ela tem pouca projeção de mento. Isso faz muita diferença no envelhecimento. Ela tem pouca estrutura para sustentar, né? Ela tem pouca estrutura óssea para sustentar as estruturas moles, né? As partes moles. Então essa paciente, quando a gente também mostra para a paciente, olha, se você colocar, né, se você projetar um pouquinho a sua face, né, um pouquinho o seu mento, toda a sua estrutura facial vai ter um resultado melhor, porque a sensação que dá é que ela alongou o pescoço, né? Ela projetou um pouco mais o mento, então aquele pescoço ele fica mais alongado e ele fica com a sensação que ele é um pescoço mais magro, sem tanta gordura, sem tanta flacidez. Então, quando a gente associa a cirurgia de face à prótese de mento, o resultado em pacientes, claro, que tem indicação, que tem pouca projeção de mento, o resultado realmente é muito melhor, né? Fica um resultado mais harmônico, né? Então, é claro que quando o paciente não está preparado para na cirurgia de face, né? Nossa, nunca pensei no mento. Normalmente é um paciente que já faz preenchedor, né, no mento, então aí ele aceita mais fácil. Não, realmente, eu sempre preenchi meu mento, tá na hora, já que eu vou fazer uma cirurgia de face, eu vou botar prótese de mento. Quando é um paciente que nunca fez esse tipo, né, de procedimento, né, em consultório, nunca fez preenchedor na face, nessa região, a paciente pode ficar um pouco em dúvida e aí a mesma coisa com a rinoplastia, a gente faz o preenchedor no intraoperatório, a gente preenche aquele mento junto com a cirurgia de face e aí num outro momento a paciente, não, agora eu gostei, eu tô pronta para fazer a minha prótese de mento, ou o paciente já no mesmo procedimento da face, na face muitas das vezes a gente já tem que fazer essa incisão para tratar o pescoço, para tratar essa região que a gente chama de submento, a gente pela mesma incisão descola e bota prótese de mento e realmente faz muita diferença no pós-operatório, tá? Então a prótese de mento normalmente ela não tem que fazer reposições, aqui há quantos anos eu preciso trocar esse implante? Não é um produto, né? Não é uma prótese que a gente obrigatoriamente precisa trocar. É claro que todo implante tem o seu desgaste natural, então pode ser que um dia tenha que trocar sim, mas não é uma coisa comum, não é uma regra, tá? O pós-operatório é bem tranquilo, a gente não tem restrição de mastigação, não tem restrição de alimentação nesse sentido, tá? Então é um procedimento tranquilo que pode ser feito em conjunto ou de maneira sozinha, né? De maneira só a prótese de mento. Mas é um procedimento que acrescenta muito no resultado final da face, tanto seja para a cirurgia de face, tanto para a cirurgia de nariz, ela dá um resultado para paciente que realmente tem indicação, dá um resultado muito bom, assim, é um adjuvante, assim, que
que melhora muito o resultado estético do paciente e ele pode fazer em conjunto com essa cirurgia ou de maneira individual, tá bom? Se você tiver dúvida sobre procedimento, sobre preenchedor no mento, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder.